Aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te contar se boas notas fazem um bom profissional. Essa discussão sobre a importância de ter boas notas na faculdade não é de hoje, tá? Há muito tempo que os alunos têm dúvida se, por exemplo, tirar uma nota baixa numa matéria pode trazer algum prejuízo, ou então se é suficiente a gente ter boas notas no currículo para conseguir um emprego depois. Eu vou falar sobre tudo isso hoje. Mas, antes de qualquer coisa, não te esquece de se inscrever no canal se tu não for inscrito e também curtir esse vídeo se tu gostar desse conteúdo, tá bom? Bom, sobre tirar boas notas, então, eu vou te falar 4 pontos que eu considero essenciais sobre esse tema. Então, a primeira coisa é a seguinte: tirar boas notas é um sinal de algo bom, né? Normalmente, as pessoas que tiram boas notas, elas têm um desenvolvimento melhor. Significa que elas ou se esforçaram mais, ou compreenderam melhor o conteúdo, ou souberam como o professor cobrou, souberam responder da forma como o professor cobrou. Então, ter boas notas normalmente é um sinal positivo. Se tu tira boas notas, excelente, certo? Ter boas notas nos traz alguns benefícios, pode nos trazer alguns benefícios, mas a primeira coisa já é um bom sinal. Se tu não tem boas notas, é bom tu repensar, porque claro que quando eu puxar lá o meu histórico e eu tenho um monte de nota alta, a ideia que a pessoa vai ter, a primeira ideia que a pessoa vai ter é que justamente esse aluno, ele foi um aluno esforçado, ele foi um aluno que se preocupou em estudar para as provas, que se preocupou em ganhar conhecimento, enfim, tirar boas notas efetivamente. Além de significar alguma coisa boa, a princípio, tirar boas notas pode nos trazer alguns benefícios em determinadas situações. Que tipo de situação é essa? E aí vai depender muito do caso concreto, tá? Mas, por exemplo, existem estágios que quando a pessoa for lá se postular, se candidatar, a primeira coisa que se vai observar são as notas do candidato. Por quê? Porque nota é um critério muito objetivo, né? Então, apesar de cada professor cobrar de uma maneira, de cada faculdade avaliar de uma maneira, normalmente tu não tem como discutir com a nota de alguém. Se a pessoa tirou 10 é porque ela fez o máximo, se ela tirou 5 é porque talvez ficou faltando um pouco mais de esforço, um pouco mais de compreensão na matéria, um pouco mais, enfim, alguma coisa ficou faltando, né? Então, assim, além de estágios, em vários momentos da nossa vida acadêmica, a nota ela vai valer. Ela pode valer quando a gente estiver, por exemplo, postulando para uma pós-graduação depois de formado. Ela pode valer quando a gente estiver postulando para um edital dentro da faculdade ou fora da faculdade. Ela pode valer para quando a gente estiver, sei lá, postulando para um intercâmbio. Por exemplo, quando eu fiz meu intercâmbio na universidade, foi um edital que foi aberto para intercâmbio, e aí houve uma seleção de alunos e o currículo era um dos fatores que era analisado. Por que o currículo é analisado? Porque ele é justamente uma nota, é algo que não tem como ser subjetivo da pessoa que está te avaliando, do avaliador. Então, ou tu tirou 5, ou tu tirou 7, ou tirou 9. Se tu tirou 9 e a outra pessoa tirou 7, então significa que tu teve uma vantagem na frente dela. Como foi feita essa avaliação, eu não tenho como garantir, né? Mas, objetivamente, olhando no documento, olhando lá no teu histórico escolar, tu teve uma nota maior. Então, por isso, em muitos momentos, ela vai ser utilizada como um critério tanto de desempate, mas também como um critério que vai ser avaliado e vai ter um grande peso. Normalmente a gente acha que a pessoa que tem uma boa nota é porque ela teve mais esforço, é porque ela tem mais conhecimento, e é isso que é utilizado. Também em bolsas, certo? Na nossa faculdade, em geral, a gente sempre vai ter várias oportunidades. Dependendo da tua faculdade, tu vai ter uma, ou tu vai ter outra, ou tu vai ter todas, enfim, vai depender muito, certo? Mas agora, normalmente quando a gente tem um tipo de seleção de bolsa, as notas também vão valer. Às vezes também entra, por exemplo, se tu não reprovou por frequência, que é algo considerado negativo. Mas é claro, vai depender muito da situação em concreto, vai depender muito do edital. Existem editais que pedem para ver o teu histórico escolar, certo? Até hoje, por exemplo, quando eu fiz a minha última seleção de doutorado, o histórico ele sempre me acompanha. E aí pode ser que não tenha nenhum peso, mas muito provavelmente quem olha meu histórico dá uma observada. Olha aqui, nota boa aqui, nota média aqui, nananã, nananã. As pessoas elas têm, digamos, um preconceito com base
nas tuas notas. Por quê? Porque é uma maneira objetiva da gente determinar de que forma o aluno se saiu durante a faculdade de Direito. Eu já ia esquecendo de comentar, mas no final das faculdades, no final do curso de Direito, muitas vezes existem bolsas que são concedidas para os alunos com as melhores médias. E aí o que acontece? Se observa as notas de toda a faculdade, se faz uma média geral dessas notas, e ali o número de bolsas que existirem vão ir para aquelas pessoas que tiraram as melhores notas. Uma turma que eu acompanhei, que se formou agora há pouco, em janeiro de 2019, existiam bolsas para a Defensoria Pública, Escola da Defensoria Pública, e eram 5 bolsas. Então, as 5 pessoas que tiraram as melhores notas durante toda a faculdade ganharam essas bolsas. Também não dá para esquecer da Laurea Acadêmica, que é um reconhecimento dado aos alunos com melhor desempenho acadêmico durante a faculdade. As notas não vão ser apenas elas que vão ser contabilizadas, mas elas são uma parte daquele tripé. Então, a média que tu tem das tuas notas na tua faculdade pode te ajudar ou não, né? Ou te prejudicar no momento que tu for requerer a Laurea Acadêmica, que depois pode, enfim, é um título que tu tem, de certa forma, não chega a ser um diploma, mas é um reconhecimento que vale ponto em vários concursos. Bom, e até agora eu só falei de coisa boa, né? Ter notas boas é uma coisa boa. E com certeza não tem como a gente discordar disso que eu comentei. A gente sempre vai ter alguns benefícios por ter notas boas. Mas e agora? E se tirar uma nota ruim? E ter uma nota ruim significa o que na minha vida? Bom, é o seguinte. Tem um lado B, né? Tem um outro lado das notas boas. A primeira coisa que eu tenho que alertar vocês é que tirar nota boa, infelizmente, não significa que a gente tenha conhecimento. Nem sempre tu ter tirado uma nota ruim, por exemplo, vai significar que tu não conhece a matéria, que tu não estudou, que tu não te esforçou. Existem várias situações em que, sei lá, tu não consegue tirar uma nota boa por motivos alheios. Ou caiu, eu já tive uma situação assim, o professor fez a prova e colocou 2 questões, e aí de 2 questões tinha uma que eu não sabia. E agora? Meu Deus, nota baixíssima, né? Daí tenta recuperar, ver o que dá pra fazer. Mas não quer dizer que eu não sabia a matéria. Simplesmente eu tive uma má sorte, de certa forma, de ter uma avaliação ali que não foi das melhores. Isso pode acontecer com qualquer um. Pode ser que tu estivesse doente, pode ser que tu, num trabalho, se descuidou e não conseguiu fazer da melhor forma possível. Pode ser que, enfim, várias coisas podem ter acontecido. Então, tirar uma nota baixa não significa que tu não tenha conhecimento do conteúdo. E da mesma forma, tirar uma nota alta não significa também. É claro que, objetivamente, a pessoa que tem uma nota alta, ela já tem uma nota que fala por ela. Então, na hora de olhar apenas a nota, quem olhar isso vai achar que essa pessoa tem conhecimento, que essa pessoa lá domina o conteúdo, que ela, enfim, mereceu, se esforçou. Mas a gente sabe que na realidade pode ser que não seja bem assim. Eu tive professores, por exemplo, que eles só faziam trabalhos durante a faculdade. Assim, 2 trabalhos em grupo. E aí é difícil não tirar uma nota alta, né? Então, muitos 10 que eu tenho, eu sei que não são verdadeiros, sabe? Não é porque eu me esforcei, porque eu aprendi, porque eu sabia o conteúdo. É muito relativo isso daí. Então, assim, nota é legal, já, digamos, fala pela gente, pessoal, olha o nosso currículo, já tem uma noção, já fica pensando positivo, mas não é algo que a gente sabe que vai efetivamente ter relação com a realidade, com a vida, né, com o mundo real. Pode ser que eu saiba muito de um conteúdo e por alguma coisa, alguma questão da vida, eu não tenha ido bem na prova ou no trabalho, alguma coisa aconteceu, e aí o meu outro colega que não sabia nada teve um golpe de sorte e acabou indo melhor do que eu. A gente sabe que isso acontece. Então, tem esse lado negativo, digamos assim, né? Nem sempre nota alta significa conhecimento. E por fim, a gente tem o último fator, que vai ser triste para alguns e vai ser de alívio para outros, mas infelizmente nota alta na faculdade não te garante um sucesso no futuro, não te garante mercado de trabalho, não te garante um grande emprego. Dói um pouco para mim falar isso também, sabe? Porque muitas vezes as pessoas se esforçam, fazem tudo o que podem na faculdade, mas apenas a nota ela não garante nada. E por que isso? Porque, como eu falei anteriormente, a nota ela não quer dizer conhecimento, né? Claro que, objetivamente, a pessoa que tem uma nota alta, a gente acha que ela sabe alguma coisa, que ela sabe mais. Mas a gente sabe que nem sempre isso vai estar atrelado à realidade, né? Então, às vezes, a pessoa ela entende muito de teoria, mas não consegue fazer nada na prática.
É muito comum, infelizmente, as pessoas elas irem bem nas provas, elas decorarem, mas elas não conseguirem entender como é que essa teoria se aplica nessa prática, como é que essa teoria se aplica num caso concreto. E aí a gente vai ter um grande problema, porque nós podemos ter pessoas maravilhosas formadas na teoria, mas que são péssimos profissionais, ou que têm medo da prática, ou que não tiveram, enfim, uma formação completa, porque aula e nota é uma parte da nossa faculdade. A gente tem que ter experiência, de preferência a gente tem que ter pesquisa, a gente tem que tentar trabalhar em todos os âmbitos. Aí daqui a pouco a pessoa vai lá, a vida inteira na faculdade estudiosa, tirava notas altas, fazia os trabalhos, lia livro, mas não consegue se expressar. Não consegue falar porque efetivamente não superou aquele trauma, a timidez, alguma coisa. Então, para alguns cargos, por exemplo, ela já não vai servir. Se tu não tem condições de falar minimamente em público, como é que tu vai, sei lá, ser juiz, ser advogado, ser promotor? Ou até vai tentar, mas vai ser bem mais difícil, né? Então vejam, a nota, infelizmente, não nos garante nada. Eu tenho vários colegas que eram, assim, pessoas com as maiores notas da sala, até inclusive da faculdade inteira, era 10 atrás de 10. Certo? Mas isso não garantiu que essa pessoa, sei lá, chegasse no sonho dela. E é claro que vai depender do que tu quer pra ti. Mas vejam, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas se agarram nas notas e elas acham que elas estão fazendo o suficiente. Ou elas meio que se confortam, né? Não, pelo menos eu tô tirando nota alta. Não, pelo menos eu tenho um 10 aqui, eu tenho 8, tenho 9. Mas e aí? Isso é o suficiente? Eu te digo, não é. A nota é muito importante. Ela vai ter um papel, inclusive, de falar no nosso nome quando a gente não estiver presente, porque a pessoa vai pegar teu histórico e vai ver como é que tu te saiu na matéria. Essa daí deve saber alguma coisa. Mas e aí? A pessoa vai te chamar, vai falar contigo e ela vai ter que perceber e entender e se convencer de que aquilo que tu tá falando, que aquelas notas, elas têm compatibilidade com a pessoa que tá ali na frente. E nem sempre isso acontece. Então, meus caros, tirar nota alta é excelente. Quem tira nota alta, eu digo, segue assim, certo? De preferência, foca também nos outros pontos, na extensão, na pesquisa, na prática jurídica, certo? Para não chegar no final da faculdade tu ser um grande teórico. Agora, para aqueles que tiram nota baixa, eu te digo, estuda, né? Ou te esforça, pelo menos, para melhorar suas notas, porque notas também falam no teu nome. Mas não te esquece que não é só nota que importa. Eu não quero passar a mão aqui na cabeça daquelas pessoas que não querem estudar e vão empurrando de qualquer jeito. Não é isso. Mas eu sei que existem situações em que tu tira uma nota baixa por um motivo ou por outro. Certo? Então não é o fim do mundo. A gente tem que ter consciência que nota é importante, mas não é tudo. Nem sempre ela vai ser a única coisa que vai ser avaliada. Aliás, na maioria das vezes, não é só ela que é avaliada. Agora, se tu te esforça e efetivamente não deu por algum motivo, então tu pode ficar tranquilo, isso não vai acabar com a tua profissão. Bom, gente, esses eram os 4 pontos que eu queria que tu refletisse sobre quando alguém falar sobre notas altas na faculdade de Direito. Eu espero que tu tenha pensado sobre alguma das coisas e que isso tenha aberto um pouco a tua cabeça. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, deixa aqui embaixo que eu gosto de responder, eu gosto de saber o que tu pensou. Não te esquece de te inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.